Bom dia, que a graça e a paz estejam com todas as irmãs e com todos os irmãos. Estaremos hoje iniciando a lição de terça-feira, que se encontra na página 69. E tem como título Um Novo Porto Seguro. Pergunta A. Onde Felipe foi como missionário e com que resultados? Que isso revela sobre almas que estão em lugares aparentemente sem esperança? Em Atos capítulo 8, do versículo 5 ao 8, e descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Então Felipe ele foi à cidade de Samaria, né, como missionário, e com que resultados? Resultados de levar esperança às pessoas, e muitas almas se converteram, né? O que se revela sobre as almas que estão em lugares aparentemente sem esperança? Que aos nossos olhos, o que pode estar sem esperança, Deus ele pode agir, né? E fazer com que e levar os seus discípulos, levar seus servos a lugares onde ele sabe que existem almas sedentas da palavra, que o que para nós pode ser dificuldade, Deus ele prepara o caminho. Assim como ele preparou o povo de Samaria. Aqui na nota nos diz que os samaritanos tinham ouvido falar das palavras de louvor e das obras de misericórdia operadas por Cristo ao povo de sua nação. E que apesar do rude tratamento que lhe deram, viram que ele só tinha pensamento de amor a seu respeito. E o coração do povo foi conquistado. E então, e aqui na letra B, relate a história de um batismo incomum ali. Em Atos capítulo 8, do versículo 9 ao 13, nos relata esse acontecimento desse batismo incomum. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: Esse é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que faziam, estava atônito. A palavra atônito no dicionário nos diz que é tomado de assombro ou de grande admiração, espantado, pasmo. E a nota nos diz sobre o batismo de Simão que pessoas possuídas por demônios são geralmente representadas como estando em uma condição de grande sofrimento. No entanto, havia exceções a regras. No caso de Simão aqui fala que com o objetivo de alcançar poder sobrenatural, alguns deram boas-vindas à influência satânica. É claro que essas pessoas não estavam em conflito com os demônios. A essa classe pertenciam aqueles que possuíam o espírito de adivinhação, como Simão, o mago, o feiticeiro Elimas e a moça que seguiu Paulo e Elias em Filipos. E a pergunta C. Por que a ajuda de Pedro e João foi tão vital naquele momento? Em Atos capítulo 8, do versículo 14 ao 17, nos relata que os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então a ajuda de Pedro e João foi tão vital naquele momento para receberem, né, o Espírito Santo. E aqui na nota ainda é citado, né? Ainda diz que em Atos 8,14 é citado aqui. O Espírito de Deus esperava esclarecer as almas e convertê-las à verdade. Amanhã estaremos estudando a lição de quarta-feira, permitindo Deus.